Olá, olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos falar de jogadores superestimados para o Draft 2026 da NFL. Esse vídeo indo ao ar antes para os membros, tá? Bem antes para os membros. E aí na semana do Draft eu tô postando ele aberto também para você que não é membro. Se você não é membro, o que você está perdendo, hein? Tem conteúdo mais cedo, tem o board completo aí com os 25 melhores jogadores do Draft, tem bastante coisa legal conversando com os membros, as equipes, o que elas podem fazer. Vale muito o Like Plus, então venham conosco, tá? Fiz uma lista de 7 nomes aqui que eu acho superestimados. O que significa superestimado? Um jogador que está considerado melhor por boa parte dos analistas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, do que a minha visão. Significa que a minha visão é a correta? Não necessariamente, porque o draft é um processo muito subjetivo e depende de muitos fatores na equação. Não tem como prever exatamente o que vai acontecer. É apenas um exercício, é apenas a minha visão sobre o assunto. Vai ter coisa que eu vou errar aqui, com certeza absoluta, um jogador que eu estou considerando superestimado, que pode estourar na NFL se cair no lugar certo, na situação certa, e vai ter coisa que eu vou acertar. Não vou bater no ombro e falar como eu sou foda e incrível se eu acertar, e se eu errar, tudo bem, faz parte do jogo, tá? Eu quero que a gente está aqui mais para conversar sobre o draft do que outra coisa. Começando com o Ty Simpson, quarterback de Alabama, que teve só 15 jogos como titular na Crimson Tide. É verdade que ele teve problemas no final da temporada com o todo, por exemplo, o corpo de wide receivers não ajudou tanto, a linha ofensiva jogou muito mal no Rose Bowl contra a Indiana, em relação à proteção e tudo mais, ele acabou ficando bastante afobado. Mas, o que me pega, são só 15 jogos como titular, ele foi muito bem no início da temporada, os primeiros 9, depois ele deu uma bela de uma derretida em relação à produção, tanto estatísticas como o tape como um todo. Eu tenho nojinho de quarterback com menos de 20 jogos como titular. Nojinho é uma bela expressão, né? Bem divertidamente. Mas eu não sou muito fã porque o histórico não é muito legal nos últimos anos. Anthony Richardson, Mark Sanchez, eu poderia ficar aqui citando Mitchell Trubisky, eu poderia citar vários nomes que foram hypados com uma classe um pouco mais incerta e subiram porque é o que tinha e eles tinham um pouco volume como titular e eu gostaria de um quarterback com bastante experiência. E por que eu digo isso? Não é só por conta da experiência de jogo, de ver o jogo passando um pouco mais lento na sua frente, jogo a jogo, mas é a preparação, é a sintonia com a sua equipe e tudo mais. E por que o Ty Simpson foi para o draft? Porque ele sabe que a classe do ano que vem é muito melhor do que a classe deste ano. E ano que vem, acho difícil ele ser o quarterback 2 da classe como ele é neste ano, e para algumas pessoas pode ser um 1, até discordo bastante, mas enfim. Então eu acho um jogador superestimado. Eu acho que é um jogador com qualidades, eu acho que é um jogador, se cair nos Rams, por exemplo, se fosse para os 49ers, num sistema de West Coast Offense tal, ele daria muito certo, mas existe uma chance razoável dele cair, por exemplo, Arizona, e aí eu acho que ele pode acabar tendo dificuldades, por exemplo. E eu não colocaria ele em campo no início da temporada, de jeito nenhum. E pode parecer esquisito eu falar isso. Você, pô, mas você não está falando que o cara tem pouca experiência, você não quer que ele vá para campo? Exatamente, mas a experiência, como eu disse, não é só de campo, é de preparação. São semanas de training camp, de repetições com os titulares, de plano de jogo. Eu não acho que ele está mentalmente pronto para jogar na NFL como quarterback 1 na semana 1 de 2026. Eu acho que é um jogador superestimado que não tem nota de primeira rodada para mim. O Ty Simpson tem nota de segunda rodada para mim. Na segunda rodada, tudo bem, você dá um tiro, uma possibilidade, pode ser que dê certo. Na primeira, eu acho que não. Segundo jogador que eu acho um pouco superestimado é o Jordan Tyson, que para muitos é o wide receiver 2, até o wide receiver 1. Tem um histórico de lesão, que é bem extenso, mas honestamente o tape dele tem momentos que são muito bonitos, ele atacando a bola, se jogando no chão para pegar, o ponto de ataque, bolas contestadas, ele é um recebedor fluido. Mas eu não fiquei impressionado vendo o Jordan Tyson, honestamente. Eu não sei até que ponto essa classe não tem um wide receiver dominante e o fato do Carnell Tate não ser um wide receiver número 1 e tem a sombra do Jeremiah Smith, que é melhor wide receiver no Ohio State, se isso não deu uma catapultada para o Jordan Tyson para um top 15 em potencial, para um top 10 para muita gente. Ele é o meu 15 da classe, tá? É o wide receiver 3 para mim. Não acho que seja superestimado por muito, mas não acho que é um recebedor número 1 no board, na classe. Prefiro o Makai Lemon mesmo, o Makai Lemon sendo menor. E eu tenho minhas ressalvas em relação ao histórico de lesão dele. Tenho bastante preocupação em relação ao Jordan Tyson. A parte positiva, o técnico de wide receiver dele foi o Hines Ward. Lembra o Hines Ward dos Steelers? E ele é bastante elogiado pelo Hines Ward. Então, dos nomes aqui que eu citei, talvez um que eu esteja menos em relação ao superestimado é ele, mas eu vou colocar. Terceiro nome, o Kadyn Proctor, de Alabama. Esse eu acho muito superestimado.
Não tenho nota de primeira rodada, não está no meu top 30 de jeito nenhum. E eu acho que existe um risco muito grande de quem draftar o Kadyn Proctor não conseguir desenvolvê-lo na parte técnica, desenvolvê-lo na proteção ao passe e draftar um senhor bust na primeira rodada. Pode ser que, se ele for bem desenvolvido, cair no lugar certo, dê muito certo, pode, porque ele tem algo que não se ensina, que é o tamanho, que é a força. Mas muito trabalho vai ter que ser feito. O tape dele em Alabama oscila demais. Inclusive esse do Rose Bowl, por exemplo, que eu citei agora mais cedo em relação ao Ty Simpson, foi o quarterback dele. O tape dele do Rose Bowl tem jogada que passa pass rusher direto do lado dele e ele tá quebrando para dentro e o running back tá indo pro outro lado. Que você bate o olho e fala, não é possível que esses caras não estão se conversando, velho. Tem uma overload blitz, tem 12 malucos do lado esquerdo, você é o left tackle e você quebra para dentro, velho. Então assim, eu não gosto do jogador. Eu acho talvez o nome mais superestimado aqui da lista. Para muita gente é o offensive tackle 3, talvez até o 4. Para mim não é um jogador de primeira rodada. Esse é um que eu posso quebrar muito a cara e envelhecer que nem leite, isso tudo que eu tô falando. Mas eu acho um projeto, como diria o professor Luxemburgo, muito projeto, tá? Não sou muito fã. Esse aqui, cara, todo mundo vai discordar de mim. Todo mundo. Eu não vi ninguém falando que ele é superestimado. Mas novamente, estamos na chuva para se molhar e que se dane. Dave Bailey, edge rusher, começou a carreira em Stanford e foi para Texas Tech. O tape do Dave Bailey impressiona por conta da primeira passada dele, da velocidade de contorno de arco e tudo mais. Eu acho um jogador que deixa muito a desejar no jogo terrestre, muito. E eu acho que é um jogador que ele ganha muito com a velocidade. Isso no college costuma se traduzir bem jogo a jogo. Na NFL, você vai precisar da parte técnica. Eu não acho que ele tem um arcabouço grande de movimentos de pass rush, pelo contrário, pelo que eu vi do tape dele. Não é um jogador que eu estou empolgado, não é um jogador que eu acho top 5, não é um jogador que eu draftaria no top 5, mas, considerando essa classe, ele acaba saindo mais cedo por conta disso. Enfim, não acho que seja um jogador ruim, tenho nota de primeira rodada, mas não é meu edge número 1, nem meu edge número 2. Aliás, vou fazer vídeo sobre isso para os membros. Pode ser que ele se desenvolva também, assim como vários outros exemplos aqui, mas eu acho que ele está sendo um pouco superestimado. Eu vi algumas vezes ele sendo preso no bloqueio e ficando preso, porque ele não tem recurso no trabalho de mãos. Pelo menos essa é a minha análise em relação ao tape. Dave Bailey, para mim, é um jogador superestimado. Quinto, Casey Concepcion, wide receiver de Texas A&M. Também, para alguns, considerado wide receiver 3 ou até mesmo 4. Não acho, honestamente. Um wide receiver que, para mim, tudo bem sair no final da primeira rodada, não tem problema para isso, por exemplo, para Seattle ou para... New England acho que não faz muito sentido com a chegada do Romeo Dobbs, mas para Seattle e tal, ou início da segunda rodada, tá tudo certo. Mas assim, é um excelente corredor de rotas, cria separação muito bem, um jogador intenso, mas alguns drops me deixaram com a pulga atrás da orelha, e também me deixou bastante com a pulga atrás da orelha ele sofrendo contato, tá? Ele no meio do campo sofrendo contato. É um bom slot receiver em potencial, mas eu acho o Makai Lemon, tudo que o Casey Concepcion faz, o Makai Lemon faz muito melhor para mim. Então eu acho que ele está superestimado. Na minha visão aí, não acho que deveria sair no meio da primeira rodada. Final da primeira rodada, tudo certo. Sexto nome, para a gente ir fechando. Caden McDonald, defensive tackle de Ohio State. Aí eu acho que aquele princípio do don't count the helmets, tipo, esquece onde o cara joga e sim como ele joga, ele tá sendo um pouco deixado de lado. Porque não vi nada de extraordinário no jogo dele, um bom jogador contra a corrida. Tem sim teto, ainda pode produzir melhor pressionando o quarterback, mas fisicamente também não desagrada, mas eu acho que ser escolhido no top 20... No top 20 não, perdão, no top 30, do 20 ao 30... talvez seja um pouco cedo demais para quem ele é hoje, tá? Olin Houston pegando o Caden McDonald de Ohio State no final da primeira rodada, certo? Eu falo mais sobre ele no draft simulado, porque eu coloquei ele saindo em Houston. E por fim, esse é outro também que eu acho que eu sou um dos poucos que está considerando ele superestimado, mas tá tudo certo, né? A graça é essa, eu dar a minha visão, se eu acertei, acertei, se eu errei, paciência. Zion Young, edge rusher de Missouri. Não acho que está sendo super estimado, não vi ninguém colocando ele como um edge top 3, top 2, um dos 3 melhores da classe ou 2 melhores. Mas eu não tenho nota de primeira rodada dele também. É um jogador que me agrada muito pelo caráter, pela postura em campo, tá? Muito intenso, motor fantástico, muito bom contra a corrida, né? Tipo, às vezes ele tá na ponta da linha, uma corrida pelo meio, ele desengaja do bloqueio e vai dar o tackle no meio da linha. Situação de goal line também, deu pra ver isso no tape dele.
mas eu acho que é um jogador que ganha muito com a violência, com a força, com o motor, e em termos físicos, de tamanho e tal, não é uma coisa muito fora da curva, não. Vou dar um outro exemplo de um jogador que tem um motor muito bom, o Ruben Bain, de Miami, que tem questões sobre o tamanho do braço e tudo mais. O Ruben Bain é bem mais edge rusher em termos técnicos do que o Zion Young. O Zion Young eu vejo um cara que ganha bastante com a força, isso no college muitas vezes dá certo, mas na NFL eu tenho minhas preocupações. Ok? Então é isso, Ty Simpson, quarterback de Alabama, Jordan Tyson, wide receiver de Arizona State, Caden Proctor, offensive tackle de Alabama, Dave Bailey, edge rusher de Texas Tech, Casey Concepcion, wide receiver de Texas A&M, Caden McDonald, defensive tackle de Ohio State e o Zion Young, edge rusher de Missouri. Esses são os 7 jogadores mais superestimados, não em ordem, né? Não é como se o Ty Simpson fosse o mais, o Zion Young o menos. São 7 superestimados do Draft 2026. A gente segue com a cobertura aqui no canal, analisando vários times, o que eles podem fazer no draft, também tem draft simulado, o board, tudo mais, cobertura completa em abril. E já digo que essa é a melhor cobertura que eu fiz do draft aqui no YouTube há alguns anos, tá? Agora não tem mais o beisebol na minha vida, né? No passado já não tinha, mas acabou sendo um pouco mais difícil para a minha programação. Então dá para focar ainda mais em relação ao draft. Também não tem o league, queira ou não, então estou focado só no estudo para o draft. E lembrando, no dia 23 tem a primeira rodada ao vivo, aqui no YouTube também, hein? Na GTV ao vivo com imagens e também no Sport TV 2 a gente está nessa. O dia 2, segunda e terceira rodada no Sport TV 3 na sexta-feira, dia 24. Um beijo carinhoso, fizemos o que podíamos e até a próxima.